Eu comecei a frequentar o Sesc, porque um dia meu irmão pegou meus filhos, né, e levou pra lá. E aí eles voltaram falando super animados do que eles tinham feito lá no Sesc e tal, a gente não conhecia. Aí aquilo ficou na cabeça, um dia eu e a Paula, a gente foi pra lá, fomos pro Sesc. Aí nós participamos de uma oficina de marcenaria, foi super legal. A hora que a gente saiu de lá, tava rolando um show lá no espaço que eles têm ao ar livre, a gente ia ficar pro show também. E de tal forma que o resultado foi que a família toda foi contagiada, né? O bichinho do Sesc picou a gente. E por que eu tô falando isso? Porque eu creio que a maioria de nós nos conectamos com pessoas e lugares dessa mesma forma. Alguém nos apresenta esse lugar, alguém nos apresenta essa pessoa, alguém nos conduz, alguém incentiva a gente, alguém serve de ponte e nos conecta, né, com aquilo que a gente ainda não conhece. E quando se trata diz respeito de conhecer Jesus, né, e fazer parte de uma igreja, não é diferente disso. O Instituto Haggai é um centro de pesquisas, né, eles fizeram uma pesquisa, um centro de liderança, né, de preparação de líderes, onde eles perguntaram como que as pessoas se converteram. E a resposta foi que 49,7% das pessoas se convertem a partir dos parentes, familiares. 29,9% a partir de amigos. Somente 4,4% das pessoas se convertem a partir de algum evento, alguma coisa especial. Os outros 16% que sobram é tudo tipo picadinho, assim, sabe? É filme, distribuição de Bíblia, sermão, rádio, né? Tudo 2%. E como a gente está numa série que fala sobre a beleza da vida comum e na liberdade que a gente tem de sermos ordinários, né? Ordinário no sentido comum, né? No sentido do casual. Ao invés de nós queremos sermos extraordinários, né? A ideia da série é essa. Ao invés de a gente ceder a essa pressão cultural de que nós precisamos, né, sermos esplêndidos, hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico que ele é um tanto desconhecido, porque tem poucas coisas escritas sobre ele. Ele não se destaca mesmo sendo um dos apóstolos de Jesus. E é sobre o irmão de Pedro que eu quero conversar com vocês hoje. Então, André, né? André, a gente lê sobre ele em praticamente todos os evangelhos, quase citando, mas é João que vai dar um pouquinho mais de detalhes para nós sobre André. Então eu quero convidar vocês a lerem comigo o texto que está aí. São 3 textos que nós vamos ler, João 1, 35 a 46, depois o capítulo 6 e depois 2 versículos também do capítulo 12. Bia, você pode ler para nós? No dia seguinte, João, o Batista, estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então, Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. João 6, 8 e 9. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E João 12, do 20 ao 22.
Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediam: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Esta é a palavra de Deus. Obrigado, Bia. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ilumine nossa mente, nosso coração e capture toda a nossa atenção, ó Pai, para que possamos ouvir tua voz nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente abre então o Novo Testamento à procura desse personagem André, nós percebemos esse fato curioso, né? Que ele nunca aparece como protagonista de nada. Quase sempre André é apresentado assim: André, o irmão de Simão, ou de Simão Pedro. André é uma pessoa que basicamente ele vive à sombra de Pedro. E Pedro é uma figura muito forte. Ele sempre é o primeiro a falar. Pedro é o cara que andou sobre as águas junto com Jesus. Ele corta a orelha de um soldado quando tentam prender Jesus lá na última noite, né, de que Jesus está vivo. Depois, quando Jesus ressuscita, no Pentecostes, né, Pedro é o cara que prega para uma multidão, 3.000 pessoas se convertem. Depois a gente continua lendo o livro de Atos, a gente descobre que ele faz várias coisas. Ele cura um paralítico, João, ele ressuscita Dorcas, ele anuncia o evangelho para um centurião romano chamado Cornélio, e assim a palavra de Deus também chega para os não-judeus. Pedro é o líder mais visível da igreja que está nascendo. E André? André não pregava para multidões, não curava doentes, não escreveu nenhum livro da Bíblia, nem sequer uma carta pequena, e aparentemente não liderava nada, né? Mas, se não fosse André, talvez Pedro nunca teria chegado a Jesus. E nenhuma dessas coisas teria acontecido, né? Então, quando nós olhamos as poucas cenas em que André aparece, o padrão é muito claro. Lá em João 1, é André que leva Pedro até Jesus. João 6, o contexto ali é a primeira multiplicação de pães, quando Jesus está com uma grande multidão num lugar deserto, eles não têm o que comer. É André que leva o menino que tem 5 pães e 2 peixinhos para Jesus multiplicar. Depois João 12, pouco antes da Páscoa, diz que um grupo de gregos querem conversar com Jesus, também André com Filipe, que vão levar as pessoas até Jesus. Ou seja, ele sempre aparece pondo pessoas em contato com Jesus. André é o cara que serve de ponte para as pessoas. E nesse sentido ele confirma aquela pesquisa que eu falei. Porque vocês lembram que eu disse que como é que pessoas se conectam com pessoas? Através dos parentes e através dos amigos. Então a gente vê isso, né? Que André é o cara que leva o irmão dele, familiar, até Jesus. Depois, ao que tudo indica, pelo que eu estava pesquisando aqui, parece que o próprio André também influencia o Filipe, que eles eram da mesma cidade, e aí depois o Filipe vai lá falar com o Natanael, né? E então são 2 amigos, né, ali, que também vão se conectando com Jesus. E mais uma vez, então, nós vemos isso, que são relacionamentos que conectam pessoas, né? Ou seja, André talvez seja um dos maiores exemplos que a gente tem dessa espiritualidade que eu tenho falado da vida comum, da vida ordinária. Por quê? Ele não faz coisas grandes, ele não chama atenção para si, mas de uma maneira simples, fiel, ele compartilha com a sua família, com seus amigos, né, aquilo que ele descobriu que trouxe esperança para a vida dele. E essa é a beleza da vida comum. Você não precisa estar no centro da cena, sabe, dentro do reino de Deus, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Às vezes Deus te chamou, aliás, para exatamente não fazer isso. Às vezes você vai ser essa pessoa que vai trabalhar no bastidor, que vai servir de ponte, né? E essa imagem da ponte, ela é muito interessante, porque a ponte nunca é o destino, não é isso? Ponte é um caminho, ponte não é o ponto de chegada, né? Na lógica do mundo, você ser esse tipo de pessoa é quase impensável, principalmente hoje em dia, né? Que todo mundo quer ser influenciador, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer, né, tá em evidência. Mas na lógica do reino, isso é uma coisa muito gloriosa. E quando a gente olha para a nossa igreja, o Novo Norte, a gente percebe que o Novo Norte ele só confirma a regra. Porque assim como aconteceu na época do André, nós temos crescido a partir de
E é até interessante, né, que eu falo assim, Deus conduz umas coisas, né, tipo, o dia que eu preguei sobre amizade era dia do amigo, eu não tinha nem pensado nisso, né. E hoje eu meio que planejei esse sermão lá atrás, e bem hoje a gente vai batizar a Lena. E vamos receber a Jéssica e a Josi também. E a Lena chegou até a igreja através da Bia, que é uma amiga que ela encontrou fazendo trilha, né. E quem conhece a Bia sabe que a Bia não gosta de chamar atenção. Ela até canta aqui, mas, assim, vocês não veem ela liderando nada, né, Bia? Fazendo discursos, né? Se ocupando de coisas grandiosas. A maior habilidade da Bia é se conectar com pessoas e conectar as pessoas com pessoas com pessoas, né? Ela faz isso muito bem. E foi a Bia que trouxe a Lena. E a Lena trouxe a irmã dela, que é a Josi, né? E além disso, a gente também tem a Jéssica, que veio porque o Wesley trouxe ela, né? Então, vocês estão percebendo que é isso, né? O reino de Deus é assim. Eu tenho falado isso, né? O reino de Deus é um reino de amigos. Então, talvez hoje Deus esteja chamando você também para ser essa ponte para alguém, para ser um André na vida de outra pessoa, na história de outra pessoa. Quem na tua vida precisa receber esse convite? Quem você conhece que poderia ouvir, né, de você essa semana? Olha, encontrei uma coisa preciosa, eu queria compartilhar com você, vem ver, né? Então, assim, não espere estar preparado demais, sabe? Não espere saber responder todas as perguntas, as questões teológicas, ter uma vida perfeita. Não precisa disso, né? A gente olha aqui na Bíblia, era uma coisa muito simples. Eles não tinham as respostas, eles não estavam prontos. Eles só falavam, cara, a gente encontrou alguém especial, vem conhecer também, né? Porque no fim das contas, ser como André, na verdade, a gente seguiu os passos de Jesus. Porque, ok, Jesus foi uma pessoa extraordinária, né? Ele realizou milagres e sinais. Falou com autoridade e tal, mas, ao mesmo tempo, Jesus é muito diferente daquilo que se esperava de um Messias. Porque Isaías já tinha falado, né? Olha, não havia na sua aparência nada que nos atraísse para ele. Ou seja, ele era uma pessoa comum, uma pessoa que se olhava e ele se confundia ali na multidão, né? Ele cresceu como qualquer menino na aldeia de Nazaré. Ele trabalhou com as próprias mãos dele, ele era um cara, aliás, assim, um trabalhador braçal, né, como a gente diz no Brasil, um carpinteiro, um pedreiro, alguma coisa assim. Ele sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, andava a pé nas estradas. Os reis andavam de cavalo, andavam de carroça, Jesus andava a pé, né? E quando ele começa o ministério dele, ele não se acercou de pessoas poderosas. Ele chamou pessoas simples, pescadores, né? Gente simples. Tanto é que Paulo vai falar assim, né, de Jesus. Sendo Deus, esvaziou-se, tomando a forma de servo e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Então isso quer dizer que Jesus não veio somente para salvar pessoas comuns. Ele salvou, na verdade, as pessoas, tornando-se uma pessoa comum. Hoje, na hora do café, a Olivia perguntou assim para mim: Papai, Jesus ficava doente? Cara, eu falo que eu aprendo teologia demais com a minha filha. Porque ela faz cada pergunta e a gente começou, né? Será que ele ficava doente? Porque ele curou todo mundo, né? E aí eu parei para pensar, falei: olha, filha, Isaías fala que ele era um homem de dores, que sabe o que é sofrer. E lá em Hebreus vai falar que ele é o nosso sacerdote, ele tem a capacidade de se compadecer de nós porque ele sabe o que é o sofrer. Eu falei, eu acho que pode ser que, já que ele era totalmente humano, que talvez ele tenha ficado doente. Até para saber o que é ter uma dor de barriga, né? E poder ajudar a gente. Apesar dele ter o poder para curar as pessoas. Eu não sei, não dá para saber, né? Especulação, mas é isso. Ele se torna essa pessoa comum. E nesse sentido, Jesus também serve de ponte, né? É ele que leva a gente até o Pai. Então, na verdade, imitar o próprio coração de Jesus é ser esse André. E eu sei que eu tô falando uma mensagem muito específica para quem já é cristão e para quem já é da igreja, tá? Então me perdoem os visitantes, se tiver alguém aqui que é de fora, tá?
De repente você veio para visitar a gente hoje aqui, caiu de paraquedas, está pensando, nossa, tanto dia para eu vir bem hoje. Eu venho no dia que a mensagem está bem para dentro, bem específica. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para vocês. Perdão por quê? Porque eu sei que no meio evangélico, nos últimos anos, o pessoal tem tentado enfiar Jesus goela abaixo de todo mundo. E então, de verdade, eu tô pedindo perdão. Porque eu não acredito nisso, né? Que a gente tem que enfiar Jesus goela abaixo em ninguém, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero justificar essa vontade que a gente tem de compartilhar. Por quê? Porque nós temos o desejo de compartilharmos a respeito de Jesus com os nossos amigos e parentes. Sabe por quê? É porque nós, quanto seres humanos, nós não podemos deixar de falar das coisas que a gente se apaixona por elas. Das coisas que nós ficamos enamorados, nas coisas que a gente ama. Nós fazemos isso com as coisas mais banais da vida. Você assiste um filme bom, uma série boa, você quer compartilhar com seus amigos, não é isso? Se você descobre um restaurante gostoso, você quer levar seus amigos lá. Se você, sei lá, fica sabendo de um show, um concerto, um jazz na praça aí que vai ter, você já chama todo mundo para participar, não é isso? Se você vê um pôr do sol maravilhoso, você tira foto e você publica, por quê? Porque você quer dividir isso. Então nós, como seres humanos, nós compartilhamos as coisas que nos tocam, né? Por que a gente não faria isso se nós encontramos alguém que nos dá esperança? Alguém que nos ajuda a suportarmos o dia mal, sabe? Que nem a gente cantou aqui no começo, né? Achei um bom amigo que fica comigo até o fim, entendeu? Que no momento da dor, no momento do sofrimento, ele se compadece de mim, ele me acompanha. Por que a gente não vai compartilhar se a gente encontrou alguém que nos devolveu a esperança? Esperança de um mundo melhor, sabe? Esperança de coisas eternas, coisas lindas, de justiça que não tem fim. Um mundo completamente novo, né? Um novo céu, uma nova terra, livre da poluição, livre, sabe, da maldade, livre, né, de lágrimas. Então me perdoe a ousadia, mas talvez, se você tá ouvindo essa mensagem hoje, não sei se aqui ou depois, né, talvez isso que eu tô te falando até se conecta com algo dentro de você. Então eu queria também estender esse convite para você, de conhecer esse amigo, né, porque Jesus continua o mesmo e o convite é muito simples. Vem ver como é que é. Atravessa essa ponte com a gente. Então eu queria que vocês imaginassem, né, para encerrar, uma igreja onde cada pessoa entende que ser ponte para alguém conhecer Jesus é algo importante, onde ninguém se sente pequeno demais, tímido demais, simples demais para poder compartilhar. Onde a vida comum, as conversas, né, no café, a caminhada no parque, na trilha, na sala de aula, os encontros no trabalho, se tornam terreno sagrado para a gente poder compartilhar aquilo que tocou profundamente no nosso coração. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar histórias eternas sendo escritas porque você foi a pessoa que conectou alguém com esse Deus que, né, abriu mão da glória dele, veio até esse mundo, morreu a nossa morte para a gente poder viver a vida dele? Imagina daqui a alguns anos alguém poder contar a história da fé e falar assim, olha, eu conheci Jesus porque essa pessoa me apresentou para ele. Essa é a beleza do reino de Deus. O reino não cresce com estrelas, grandes pregadores, sabe? É com gente comum, gente simples, que compartilha aquilo que tocou o coração. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele atravessou a ponte da eternidade até a nossa vida. E agora nos convida a caminhar com ele para que nós possamos fazer o mesmo pelos outros. E é isso que a gente vai fazer nessa manhã. A gente vai batizar a Lena. A gente vai receber a Jéssica, que já foi batizada. Vamos receber a Josi, que já foi batizada também. Então eu queria convidar você a cantar esse cântico conosco. É um cântico que vai preparar o nosso coração para esse momento. Um cântico que fala daquilo que a gente crê, né? Quando a gente abraça esse Deus, quando a gente abraça essa proposta de Jesus.